depois chegou agora pastor Pelé. Antes, sim, pastor Pelé. Antes Depois, irmão. Antes já irmão Pelé. Depois passou a ancião. E aí, quando sai, vê o pastor Macuiano. Ficamos aí. E fomos andando, levando. E o que é que levou-lhe a aceitar a Jesus? A sua irmã, nós sabemos que esteve enferma e nesse percurso a amiga falou-lhe de Jesus, ela gostou de ouvir, simpatizou-se com isso, aceitou a Jesus. E no seu caso, o que é que levou-lhe a aceitar a Jesus? Olha, eu até hoje lembro-me como se fosse, apesar de terem passado muitos anos, nós estávamos num culto de oração, era uma terça-feira, 18 horas, no templo pequeno em Nampula. Estavam alguns pastores ali, até o pastor Mungu estava lá. Quando se fala a palavra de Deus, é que me tocou. No momento do apelo, eu nem sei como, só sei que levantei a minha mão, fui lá frente. Eu não sei se, nem sei naquele dia como é que foi, se fui lá frente. E quando aquele pastor impôs as mãos, eu comecei a sentir batidas no meu coração aqui em cima da cabeça onde estava a mão dele. Saí dali, eu a tremer, sem saber o que estava a passar-se comigo. Mas eu sei que Deus já tinha me chamado. Mas pronto, cheguei aqui por causa das coisas deste mundo. Parei um pouco. Parei, quer dizer, eu ia para os cultos, mas não era muito assídua. Ia muito mais quando fossem dias de festas, para ver as minhas filhas, meus filhos a cantarem, por aí fora. Mas depois, eu também fiquei doente. Em 1991, eu tive que passar por uma cirurgia. Então, a saudosa irmã Leopoldina, a missionária Leopoldina, veio ao hospital e encontrou-me ali na sala de espera. Isso é Nampula. Em Nampula. Então ela fala comigo. Eu digo, eu também sou crente, irmã. É crente, você está aqui no hospital para entrar na sala de operação e a igreja não sabe. Eu fui sincera com ela e disse, irmã, eu não tenho sido assídua na igreja. Tá bem, vamos ali. Realmente eu fui tratar da minha saúde e saí bem, graças a Deus. Quando volto, naquele ano mesmo, parece que aquilo era o coisa, né? Como é que se diz? O rebentamina, não sei dizer. Só sei que quando voltei para cá, não quis mais nada, fui para a igreja e ali fiquei. Desci as águas naquele ano, no ano seguinte, desci as águas e desci as águas, comecei a andar. Ia para Mochilico, ia para Napoto, aqui perto. Eu vim aqui em Tupaia quando eu ainda nem tinha casas, evangelizar. Mas ainda. Esta parte nos interessa, vamos chegar lá. Mas queríamos recuperar este episódio, este período inicial do Evangelho. Nós, por exemplo, sabemos que depois a sua irmã veio a Nacala, a irmã missionária ficou em Nampula. Como é que... Sim, fiquei um pouco. Mas não foi muito tempo. Não foi muito tempo. Depois vim para cá. E neste período, a irmã Cecília, digamos assim, desvirtuou-se um pouco do Evangelho. Sim. Até que neste encontro com a irmã Leopoldina no hospital, sim. De lá sai mais firme, com mais compromisso com a obra e decide, dali em diante, levar muito mais a sério aquilo que já tinha iniciado em 82, em um tempo pequeno. Certo. Missionário Cecília, como era a sua relação com a sua irmã, líder, nessa altura, os seus pais, que sabemos também que ela evangelizou os pais e aceitaram Jesus,
como é que era esse triângulo? A sua vida meio fugitiva, depois a sua irmã liderar, os seus pais crentes, como é que era? Olha, parecendo que não foi assim muito turbulento, porque a minha irmã, apesar de ser líder, ela acho que olha para mim como mamãe, eu não sei, ela sempre respeitou-me, conversava comigo bem, tanto que uma das vezes que o pastor Vitor veio para cá na altura, evangelista, né? Ela conversou com ele. Ah, mano, porque eles vinham, eu lavava roupa, eu cozinhava, fazia tudo para os crentes que vinham. Ela dizia, o pastor Vitor falou comigo, eu disse, ah não, eu sou muçulmana, pastor. Mas depois ele disse, está bem, eu quero ver se tu não vejo para Jesus. Eu vou orar. Então, ela e o pastor ficaram a orar por mim. Então, a Helena, apesar de ser mais nova que eu, ela também faz parte do grupo que é minha mãe espiritual. Sim. Porque no meu levantar, ela fez parte. Oraram muito por mim, graças a Deus. Deus ouviu as orações deles e fiquei. Não, entre os meus pais não havia nenhum problema, porque os meus pais eram batistas, nós é que éramos evangélicos mesmo. Certo. E nesta transição missionária, agora já sai, digamos que sai do Batista para a Assembleia de Deus. E já firme, depois deste episódio de Nampula, vem na Cala, mais firme, mais decidido. E nesse momento estamos já a desencadear um histórico de mudança de liderança. Já aparece o irmão Almoce e depois acaba sendo ancião e vai aparecendo aí o irmão Pelembe. Depois do irmão Pelembe vem o pastor Macuyana, que temos conhecimento de ser o primeiro pastor em Nacalapo. Qual era a sua interação com a igreja nessa altura? Olha, eu era como uma faz tudo na igreja. Primeiro, eu posso dizer que fui muito abençoada, porque eu, nesse período, o irmão Amorci, quando ele fica líder, eu fiz CAPED em 30 dias, fiz candidato ao batismo também em 30 dias, e com boas notas de distinção. Então, dei suas águas, dei muito bem com o irmão Amorci. Eu trabalhava, eles, os irmãos gostavam do meu trabalho. Eu trabalhava com jovens, trabalhava com as irmãs, com os jovens, como quando os jovens deram aquele primeiro culto deles, a conjuvade, os arautos. Aquilo parece que foi em 1992. Eu é que fui a tesoureira deles. Ou então, o irmão Moisés Avelino, agora pastor. Sim, daquela velha. Sim. É que era o responsável deles, então ele vinha na minha casa buscar o dinheiro, até que chegou a vez de dizer, isto não é desgastante estar a subir, porque eu vivia aqui na alta, eles na baixa, no tempo estava na baixa. Não é melhor levar nós gerirmos, havemos de nos entender lá com o líder. Está bem, não tem problema. Se o líder quer assim, muito bem. E depois tivemos uma cruzada também, em que havia uma fusão. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, internacional e africana. Estávamos juntos, fazíamos cultos de confraternização. Quando houve aquela cruzada, nós, as três coisas estavam lá. Nesse caso, Batista? Não. Assembleia de Deus Internacional, Africana e Evangélica. Então, estávamos lá.
Também eu fui a tesoureira das irmãs ali. Então, por isso eu digo que fui como uma faz tudo. Mais outras coisas, né? Não sei se interessa falar. Dentro da igreja, Assembleia de Deus, que responsabilidades exercia? Naquela altura eu era professora da escola dominical, quer dizer, fui professora antes mesmo de descer as actas. Professora depois de descer as actas. Então, houve necessidade de ter uma irmã responsável do departamento das irmãs. Mas o irmão Amonso disse não. A irmã Cecília é muito fervorosa, mas ela ainda não passou por dificuldades. Por isso, não vai dar. Esta dificuldade, poderíamos hoje traduzir, não passou por experiência. Sim, é isso mesmo. Este era um ingrediente Que sine faltava. qua non para a colocação de pessoas, né, responsabilidades na igreja naquela altura. Não. Não. Ele viu. Já sabe, irmão, como é que é o primeiro amor. Então, ele viu e disse, mas ela ainda não teve lutas. Poderá, já sabe, o departamento das irmãs como é que é. Eu poderia ter um embate aqui, um embate ali, depois deixar cair. Então ele falou aquilo. Até porque na altura eu fiquei mordida. Mas depois, com o tempo, com o crescimento, eu percebi que ele tinha razão. Ele tinha muita razão, graças a Deus. Deus dava-lhe visão mesmo. Então eu fui trabalhando com adolescentes, meninas, e depois... Lembra-se de algumas? Já. Mas a irmã do diácono Bonifácio, Catarina, mais uma que está lá em Nampula, Benedita, também a minha filha falecida, que estava no grupo nessa altura. Depois, quando o tempo foi passando, né, houve mais professores, outros foram se formando, depois fomos... Então já tinha tempo, aos domingos, de sair. Comecei a sair. Com vontade própria, iniciativa, assim, sair, vamos. Eu quero exatamente voltar a recuperar, na verdade, a abordagem que eu fiz, que é para fazermos uma ponte com essas saídas. Tá bom. A missionária diz que o irmão Amoce diz que a irmã não tinha sofrido, ou seja, ainda não tinha passado por experiências que fossem importantes no ministério. Sim, para o crescimento espiritual. Não, eu depois quero ouvir o seu pensamento sobre esta abordagem do irmão Amonse em relação à colocação de lideranças hoje. Hoje nós estamos poluídos de colocações de líderes, alguns até autocolocados, outros colocados sem se preocupar com este pensamento, experiência ministerial. Nós devemos de voltar para este assunto, mas gostaria de perceber, depois dessa abordagem, que como disse, que lhe tocou e doeu, mas depois entendeu, as saídas que vamos começar a falar agora não foram resultado ou uma tentativa de buscar resposta a essas experiências, ou foram toque de Deus para efeito? Como é que interpreta isso hoje? Mas eu interpreto como toque de Deus mesmo, porque eu tinha responsabilidades. Eu estava ali, já tinha me reportado ao bocado, mas como estivesse a falar... Não, mas esteja à vontade. O problema é que esqueci. Eu não tinha coisa, não foi por isso. Aquilo foi mesmo o toque de Deus, porque essa obra de Mochilipo já tinha começado. Quando eu vou, já estavam lá. Quem é que estava? A irmã Helena, mais outros irmãos aí. Só que era uma obra muito difícil.
vezes íamos eu e a irmã Helena, saíamos aqui a pé, porque não havia transporte. Ali no cruzamento de Nacala Velha mesmo, íamos aí. Juntávamos muita gente, até porque juntava-se muita gente, mas eu digo que era mais por curiosidade e por fé mesmo. Depois, eu voltava. E talvez o irmão Amonso ia notando aquele meu interesse. Mas mesmo assim eu não fiquei naquele lugar. Eu fiquei como tesoureira da igreja, um dos membros do ministério, junto com o irmão Pelemba e o irmão Camendo. Depois disso, eu continuei andando. Fui a Napoto, fiquei lá umas 2 semanas, perdemos um tempo e tudo. Depois o irmão Pelemba veio, inaugurou e entregamos uns jovens aí, que já não estão cá também, todos eles. Você lembra o nome? Lembro-me, um deles chama-se Castigo, está no Maputo, Castigo Manganhela. O outro era o Custódio, que era o irmão do irmão Pelemba, e um que, pela vontade de Deus, já nos deixou, era o Raimundo, até tio do pastor, era tio do pastor Nago. Mais outros. Então eles iam andando aí. Aquela obra de Napoto acabou morrendo porque o responsável dali, como é que disse, ele ia ser rei, não tem qualquer coisa. Quando ele viu a igreja, viu aquela avalanche toda, ele queria se beneficiar, queria bens materiais, mas nós não levávamos bens materiais, levávamos a palavra de Deus. Então, quando eu deixo de ir para lá, vão aqueles jovens, mas mesmo assim, o irmão Pelemba foi buscar um jovem de lá, trouxe aqui, preparamos o jovem para ele ficar a liderar. Eu fui andando para lá, para Shell, dentro a 3 quilômetros da estrada. Fui trabalhando ali e indo também para as Salinas. Nas Salinas ia eu, a irmã Helena, o irmão Musenga já estava cá, Musenga Abdala. Ele dava-nos boleia na moto, íamos para lá. Isso mais ou menos que ano? 93. E mais outros irmãos, mesmo o irmão Mapiana, já fomos moto para lá, aquela obra das Salinas. Fomos nós, eu, agora o pastor Camendo, o pastor Mapiana, irmão Musenga, foi muito pouco, uma vez ou duas. Sim, mas nós 3. E depois desses todos, fiquei eu lá. A irmã Leonor também esteve lá, um período. Leonor Cabo. Trabalhou lá, por isso quando há aquele evento ela vai. Então fui andando. Graças a Deus, aqueles irmãos, alguns, eu louvo a Deus por isso, irmão. Fico muito feliz quando vejo. Temos um ancião que está encaminhado. É uma família, praticamente. Esse ancião é primo do atual pastor que está ali, o irmão Avelino. Há um que agora quer se casar, quer se firmar, o Antônio também, esse é irmão do que está lá. Temos um, mas que não fomos nós que evangelizamos, que está no Niassa, o Jamal. Mais outros. Mas a igreja das Salinas tem história. Nós andamos ali, aquela igreja cresceu. O primeiro casamento foi desse pastor que eu lidei até agora. A irmã Cília sempre esteve lá, apoiando espiritualmente. Fazíamos consagrações de 3 dias ali. E eles aguentavam. E eram batizados pelo Espírito Santo. As coisas aconteciam maravilhosamente, agora não sei, né? Acontecia na igreja local. E aquilo criava muita alegria. E eu não queria parar por causa disso.
eu ia andando. Agora, como é que eu saltei para mim bater em serviço? Mas antes de irmos para Memba e voltarmos, se calhar, para Nacala, poderíamos falar um pouco sobre como é que se dava esse trabalho evangelístico. Bem, não tínhamos telefonia móvel. Quero crer que nessa altura ainda funcionavam cartas. Se tivéssemos, se já tinha telefone, era fixo e não era qualquer um que tinha. É verdade. Mas como é que se comunicava a igreja nessa altura? Eu posso dizer que assim de longe não se comunicava. Só tinha que sair um irmão de lá para cá, mas muitas vezes quem saía era eu mesmo, é que trazia as notícias. Porque nas terças-feiras eu ia para a Shell e nas sextas-feiras ia para Salinas. Então, quando eu fosse na terça-feira, colhia todas as dificuldades, tudo aquilo que incomodava, qual era a necessidade, em que prosperaram e tudo mais, eu trazia aqui e informava o líder. Também ia para as Salinas, mesma coisa. Mas eles, só, por exemplo, os irmãos das Salinas, quando houvesse alguma necessidade, porque tivemos um irmão que faleceu aqui assim, eles vieram até o cruzamento de Nacala Velha e ficaram à minha espera. Eu saí de Nacala, até o cruzamento de Nacala Velha, entramos aí dentro, lá para ir dar sentimento à família daquele irmão que tinha, o irmão já tinha partido. Era assim. E nesse percurso, como é que eles se deslocavam? Não tinha chapas? Alguns irmãos, como o irmão Abdala, de vez em quando davam boleia de mota, mas a irmã Cecília não tinha mota, não tinha carro, Nem bicicleta. nem bicicleta. Como é que se movia? Quem é que patrocinava essas viagens todas? Depois houveram bicicletas, Certo. que vieram de Nampula 3 e demos aqueles jovens que andavam lá. Agora, eu, geralmente, porque não havia nem chapa, nem nada, saía a pé. Saía a pé. Se apanhasse uma alma aí, que sentisse pena, dava-me boleia, até um sítio, descia, eu entrava lá e ia trabalhar. Depois começou a aparecer aquele maspungo da Roma. Eu subia ali, até ali descia. Os verdadeiros chapacis. Os verdadeiros, eram três grupos, três militares. Então, eu subia aqui, até ali na Shell mesmo, descia ali, não, ali no cruzamento de Matibane, ia para Nacoto. Ali já ia a pé. Mas não era sempre. Não era sempre. Geralmente era mesmo andar. Até lá, voltar. Ultimamente estava o irmão Verde, ia comigo lá, porque depois o irmão Verde ficou líder de Mutumô, então íamos juntos para lá. E mais um. Aliás, quem mais? Foi ele. Foi para Mutumô, foi com ele. E depois o irmão Verde, não sei o que houve, deixou de ser líder de lá. Mas lá era mesmo quando nos davam dinheiro de chapa, né? Era só até ali na estrada. Mas dali para lá era para ir a pé. São 3 quilômetros de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá. E quem dava dinheiro? Era o pastor. Nesse caso, a igreja. A igreja, era a igreja, dava... sim. Mas era aquele dinheiro mesmo de transporte. Bem contabilizado. Bem contabilizado. Não tem mandioca, não tem água. Não tem amendoim torrado. Não tem amendoim torrado. Nem nada. É passagem. Só. É passagem até próximo ao destino. Ao destino. Depois Deus nos acuda. Era assim. Muito bem. Prossiga. E depois, sim, agora já me lembrei. Em Memba, houve um grupo de irmãos que estavam numa igreja há um pastor que estava aqui chamado
está-me a aparecer ele e tudo, mas o nome já me fugiu. Esse mesmo era da africana. Então aqueles irmãos, não sei porquê, ou ele abandonou, estavam a chamar a nós, eles ouviram. A igreja evangélica, a Assembleia de Deus, lá estão a trabalhar, eles aqui, eles ali, eles acolá. Então, eu disse, eu vou sair, eu, o irmão Belemba, o irmão Camendo, e esse tio o Raimundo. Fomos para lá, apanhamos realmente um número grande de irmãos. Era grande porque ali cerca de 30, 40 irmãos, era muito. Fomos falando, fomos evangelizando, graças a Deus aqueles irmãos ali fora recebem o evangelho com uma avidez que dá gosto. Então, fui andando ali, fui ali. Nessa altura, aí, acho que isso já é em 94. Fui lá, depois voltei. Voltei. Mas aí ia com o irmão Pelembe. Ele dizia-me, se eles te disserem no sítio X é perto, não aceita. Porque esta gente diz assim, quando é longe. Até aí eu não tinha problema. Porque ele levava no hospital. Então, em 95, fui para o Cipuangó participar de uma escola bíblica. Mas não foi toda. Demos algumas coisas. Ficamos 3 meses ali. Aprendemos muito e bem. E quando volto, eu não sei se o pastor tinha instruído aqueles para verem qual era a minha inclinação. Eu estava bem colada à irmã Miriam, que era missionária. Ela é que nos ensinava e deu-me uma daquelas apostilas. Deu-me, então eu fui estudando. Quando cheguei aqui, pronto, ali parece que tive asas nos pés. Fui andando. O meu líder, afinal, estava dando relatório lá em Nampula. Foi quando só ouvi, eles já chegaram a dizer que vinham me consagrar a missionária. Em que ano? Em 95 mesmo. E 96. Sim, ali saímos em novembro de 95. Em 96 já queriam me consagrar a missionária. E até houve uma controvérsia aí, porque eu gosto muito de cozinhar, até agora gosto. Quando os pastores viessem, eu ia lá fazer as refeições deles. Então, quando eu fosse, o pastor brincou e disse, olha, nós vamos te consagrar diaconisa. Eu disse, não, pastor, eu não quero ser diaconisa. Disse, se tu estás sempre a cozinhar, eu disse, não. Então, fui consagrada a irmã Celina diaconisa, mas um pouco depois, eu fui consagrada missionária, eu, o pastor Camuendo, fui evangelista, sim, e 96. isso é 96. No início, não sei se foi lá para março, que o irmão, eu lembro, foi ancião. Pronto. Então, ali, eu comecei já a andar oficialmente como missionária. Mas o sistema continuava o mesmo. Naquela altura, enquanto o irmão Pelembe esteve cá, ele alugava carro, saíamos juntos, eu, o irmão Pelembe, o irmão Camuendo, mais alguns jovens, íamos, trabalhávamos, Deus nos abençoe e voltávamos. Mas quando o irmão Pelembe sai, entrou o pastor Macuiana, parece que mesmo a tesouraria mudou, não sei, porque eu trabalhava, deixei de trabalhar, comecei a servir a tempo inteiro. Então, a partir de 96, um pouco mais. Um pouco atrás, acho que 95 mesmo. Sim, 95. O Então, missionário está desde 95 a tempo inteiro. sim, fiquei, deixa eu ver, de 95 mesmo, né?
ou 94. Quer dizer, não posso precisar bem. 94, 95. 95, eu deixei de trabalhar, comecei a servir a tempo inteiro. Então, quando estou a servir a tempo inteiro, o irmão Manganhela já que fala numa reunião do administrativo, disse: esta irmã, o que é que nós estamos a fazer por ela? Ela está a servir ao Senhor, ela tem filhos para sustentar, renda de casa, água e luz, é preciso pagar, mas agora como é que é? Então estavam a estipular 300 meticais para me dar. O irmão Manganhela disse: não, é pouco para ela pagar renda, não sei lá o que, alimentação, os miúdos estão a estudar, então ficou 500. Isto aí, hoje estaremos a falar de 3 mil, 5 mil. Na altura, Sim, 300. sim. Yeah. Então, dava 1.500. Então, Até porque nessa altura chamava-se 300 milhões. não, foi antes dos 300 milhões. Ok. Foi antes dos Foi antes dos milhões. milhões. Foi antes dos milhões. Certo. Pronto, então, fui servindo ao Senhor. Assim mesmo, eu saía daqui, ia para Memba, ficava lá uma semana, voltava, ficava 2 semanas, voltava. Então, quando o irmão Pelembe sai, veio o pastor Macuiana. O pastor Macuiana era muito rígido. Ele daqui para mim é 7,5. Escudos, não tudo. Sim. Então ele dava aquele 7,5 para ir, 7,5 para voltar. Não tínhamos nem um quilo de açúcar, nem um pãozinho, nem nada. Saíamos daqui com a nossa fome até ali. Há uma paragem aí, onde tínhamos que descer, entrar. Aí é que eram elas. Porque saíamos aqui muito cedo, lá para as 5. Chegávamos lá mais ou menos nesse sítio às 7. Dali das 7 era para andar a pé, para chegar daquele sítio onde nós queríamos chegar às 14. A atravessar o Mucugura de baixo, depois a atravessar de cima, até chegar. Mas, sabe uma coisa? Tudo isso chegou forçado. Claro, claro. E ele trabalhar num sítio, o evangelista Camelo ia para a mesma sede, eu continuava para ali dentro. Essa tosse também. Ia para Mipia, aí tínhamos nos centralizado em Mitoca. De Mitoca saía para Mipia atravessava para Niave, e Niave fiquei lá 2 semanas a servir ao Senhor. Foi uma bênção. Dali, evangelista, saímos dali de Niave 2 horas, era para chegar às 7 na paragem onde devíamos apanhar o carro. Não perdia o carro. Perdemos, chegamos às 8. Porque eu tentava puxar, porque nessa altura eu andava mesmo a acompanhar o passo daqueles homens, não daqui da cidade, do campo. Aquele tipo, irmã, você é gorda, anda assim. Eu falei, não era assim, era bem grande. Então, chegamos ali, o carro não tinha. Fiquei deitada, até mais ou menos às 16. Saímos, viemos para a estrada. O carro já tinha acabado. Dormimos ao relento, a olhar a estrada ali, em frente de uma casa assim, dormimos ali. Eu com o irmão Joaquim. Aquele irmão Joaquim, aquele pequeno. Dormimos ali. No dia seguinte, apanhamos boleia do administrador do membro. Também cobrou-nos 7,5. Como era o coisa. Pronto. Desci na estrada, na minha casa. E cheguei com malária. Eu fiz o relatório doente do trabalho que fiz, né? Mandei para a igreja, nem pus os pés na igreja. Fiquei 2 semanas doente. Eram 2 cruzes, mas pronto, melhorei. Fui ter com o pastor, expliquei, já verbalmente, né? Expliquei tudo, pronto. Tornei a sair, ok? Então fui.
há uma parte que eu pulei. Nesse tempo com o irmão Pelembe, saímos uma vez daqui, depois quando sai de naquela veia já para Memba, o primeiro, não sei se aquilo é distrito, é localidade, uma localidade, chama-se Cogo. Foi aí onde o carro partiu, veio de transmissão, o carro. E os irmãos saíram de lá, vieram não sei quando. Temos que ir. Tem que sair uma pessoa daqui para lá para saber que vocês vêm, porque se nós chegarmos e dissermos que estamos em onde é que estamos a mentir? Quem vai? Quem vai não? Ninguém queria. Eu disse, eu vi. Irmã Pelembe, irmã, vai, gente. Mas aí, irmã, não é perto. Eu disse, eu vi. E depois aquela estrada de sai. Eu lembro, eu andava de Champali, irmão Champali novinho. Aquilo gastou-se até furar essa ali embaixo. Eu andava. Chegamos lá 14 horas. Eu cheguei, atirei-me ali, nem para levantar perna não consegui. A casa de oração está ali, eu estou aqui, mas não consegui entrar ali. Quando os irmãos Pelembe chegaram lá para as 15 e tal, quase 16, entraram no templo, eu não consegui levantar. Pronto. Aquelas irmãs ali aqueceram água e tal. No dia seguinte, os 2 dias melhorei. Fomos, trabalhamos, voltamos. Yeah. Para depois de algum tempo, ali em Covó, acontecer aquele culto e um irmão sonhou enquanto a casa tinha pegado fogo lá em cima no telhado. Ele disse, irmã, que há muitos feiticeiros aqui. Eu não sei, disse, irmão, vamos esperar. Pronto. Quando o pastor Macuiana chega já com o pastor Ronaldo, culto, é a irmã Cília que vai dirigir. Aqui eu estou a profetizar. Aquele foi um culto e tanto. Ali eu nem sei como é que Deus trabalha. Então, aqueles irmãos, cada um ali. Eu disse, depois eu chamei aquele irmão, eu disse, já viste fogo que tu viste a arder aí em cima? Ele disse, irmã, mas eu também nem sei. O que é que eu senti, não sei. Eu disse, é isso mesmo, que sentiste, has de perceber depois. Mas logo naquele mesmo dia tínhamos que voltar. Então, é o tal culto do batismo com o Espírito Santo que marcou a igreja. Que marco, eu senti muito ali, lá em Covó. Em Covó. Depois tivemos outro culto em Cavá também, mas não foi assim tanto como esse. Certo. Agora, missionário, nós estamos a perceber que naquele período a evangelização não era com muita frequência de forma coletiva como é hoje. Não. Era no máximo um punhado de gente que se juntava para caminhar junto e fazer percursos para ganhar almas. Isso tinha alguma explicação? Por que a igreja não se reunia, não saía fazer evangelização? Como é que lidava a situação nessa altura? Nessa altura, eu até nem estava atenta a essa parte, não estava preocupada. Só lembro-me que uma vez eu saí daqui a pé para as Salinas, estava com uma irmã chamada Ângela Pedro, é de Pemba, está lá. Ela até disse, irmã, você já está salva, você já tirou o seu ego mesmo. Vir aqui a pé. Eu disse, irmã, o que eu podia fazer? Sentar também não posso. Os irmãos aqui estão à minha espera. Então fui para lá, trabalhei, só que, graças a Deus, o irmão Pelembe, à tarde veio nos buscar. De carro? De carro, sim. Um caminhão que ele tinha, levamos a minha irmã, a irmã Ângela. Aquilo é assim, irmão. Naquela altura não eram muitos crentes.
não havia muitos membros. A maioria dos crentes eram esses jovenzinhos adolescentes, que era aquele diácono Bonifácio, a irmã dele, essa Bene, a Janja, mais outros, a irmã Gracinda. A irmã Gracinda até já era jovem. Alguns jovens havia, o irmão Beto, mas acho que aquilo tem que sair dentro da alma. Aquela vontade, né, de levar a palavra tem que sair de dentro de si. E naquela altura não havia, mas havia o Henrique saía conosco, íamos de vez em quando. Ele ia, o Raul, poucas vezes, porque o Raul trabalhava no STDM, não tinha muito tempo. Então, acho que é porque não tínhamos muitos membros. E, missionário, estamos a percorrer uma história e toda a história é feita de momentos bons e momentos maus. No seu entender, que momentos maus se lembra da igreja viver e que vale a pena fazer referência? Assumimos que literalmente conhece a gênese da igreja, literalmente. Sim. E hoje estamos a caminho de 43 anos de existência da igreja e é uma vida. É uma vida. Se calhar, se Deus nos dar graça, Jesus não voltar, daqui a pouco fazemos o meio século. Então, tem momentos amargos dessa história. O que lhe passa assim na memória de um momento difícil que a igreja viveu? Bem, acho que muita coisa já me esqueci, mas lembro-me que sofríamos roubos. O irmão Pelembe era uma pessoa que se preocupava muito com a obra de Deus. Modéstia à parte. Ele tinha arranjado um carpinteiro, fez uma mobília ali para a igreja, cadeiras para os ministérios, né? Por aí fora. Então, alguém dedicou tudo aquilo. Aquilo foi triste, porque foi um retrocesso. Já tínhamos avançado. Depois tínhamos algumas lixazinhas aí, assim, não falta, né? Mas não é coisa assim importante. Eu não me lembro porque naquela altura não havia o que existe hoje, não sei se, como é que vou dizer, anarquismo, que eu não sei. Porque ali quando se dissesse, vamos fazer isto, todos estávamos ali para fazer. Vamos fazer isto, todos estávamos para fazer. Quer dizer, cada um estava pronto, estava feliz e alegre para fazer. Então, porque as dificuldades costumam ser geralmente aí mesmo, não faz isso ou não faz aquilo. Não me lembro. E o que lhe marca como ponto positivo na igreja daquele tempo? Que lhe passa a memória? É isso mesmo, a união. Havia união. Havia muito entendimento. Perfeito. Missionário, nós estamos a começar a chegar ao fim da nossa conversa e a missionária tem uma bagagem de fé e de testemunho deste percurso todo. O que a missionária hoje diria se fizesse ou tivesse que fazer uma comparação entre a igreja evangelística daquele tempo e de hoje? O que teria que dizer se tivesse que fazer uma comparação? O que eu diria, a comparação que eu faria é que hoje o evangelho está se expandindo de uma forma
Parece labaredas de fogo, né? Exponencial. É. Mas existem algumas lacunas. As pessoas que vão, eu não sei se estão preparadas, não sei se estão preparadas, porque o trabalho de evangelismo não é um trabalho que deve ser feito de ano em ano. A pessoa mesmo precisa entregar-se. Aqui ou eu morro, ou eu morro. E vai. Eu não sei se existe esse espírito agora nos irmãos. Tomar uma decisão mesmo radical. Eu vou e vou. Porque há coisas que a pessoa não deve ser arrogante, orgulho não deve existir, tem que haver muita decisão, aquela vontade, sentir pelas almas aquilo que Jesus sentiu por nós. Sim, ver que aqueles ali estão a andar à deriva. Então eu vou levar a palavra. Eu não sei se os irmãos de hoje, quer dizer, os irmãos têm, mas não sei se são todos. Sim, pode haver um outro. Alguns que eu vejo que este aqui parece que sim. Agora, isso aí é o que eu acho que falta. Em linguagem, eu diria garra, né? Falta garra. Se Deus se lhe desse uma oportunidade de ter os recursos que a igreja hoje tem, tivesse naquele tempo. Irmão, eu acho que teria chegado muito longe. Porque naquela zona de Memba, na Cupi, Chipene, na Marraca 1, na Marraca 2, não sei lá quanto por aí fora, que eu conheço, andei. E mesmo até agora, havendo transporte, eu posso ir trabalhar. Porque há dias que eu fico assim, mais ou menos, quando faço medicação, fico mais ou menos. Eu posso ir, só não consigo andar. Mas eu posso ir, sentar, falar bem com os irmãos, evangelizar. Um pouco daqui até ali posso fazer. Porque é algo que até agora está a ferver dentro de mim. Por isso, até às vezes, quando vejo, quando sinto que ali há fogo no altar, o culto ao ar livre. E, se fosse naquele tempo, o tempo não volta atrás, não é? Mas, eu iria mais longe. Eu repetiria tudo e muito mais. Certo. Irmã missionária, como é que vê a igreja hoje? A igreja hoje? Olha, a igreja hoje está desenvolvida. A igreja hoje tem muitos membros. Acho que tem mais recursos. Está a crescer. Temos bons líderes, não é? Gente, nossos líderes é que são bons. Opa, dificuldades não faltam. Dificuldades não faltam. Porque naquele tempo, o que eu posso dizer é que naquele tempo, eu era neófita. Tudo para mim era novidade. Tudo para mim era alegria. Era um gozo. Agora já cresci. Já consigo ver isto e aquilo. Mas isto aqui, acho que não devia ser assim. Isso eu noto, mas o resto, a igreja está. Deus quer assim. É. A igreja está segundo a vontade de Deus agora. Naquele tempo, foi aquele tempo. Era o início. Era o início. O que mudaria hoje na igreja? Se tivesse a oportunidade de ser ouvida para mudar, o que acha que mudaria? Devia mudar? Bem, até nem mudar. Ajudar em certos pontos. Por exemplo,
quando um irmão comete um pecado, não é? Ele tem que ser cortado de comunhão. Agora, não se ausculta os crentes. Antigamente era assim, eu aprendi assim. O irmão cometeu, chamava-se irmão, você fez isto. O ministério, né? Na altura era um líder só. O líder vinha explicar, o irmão X, assim. Isso na membresia. Na membresia. Ele mesmo fazia um culto especial, dizia, temos um culto especial. Assim, do nada. E quando houvesse um culto especial, nós todos ficávamos assim. E o que é que se passa? Já sabíamos que aí há alguma coisa. Então, chamava, falava conosco, todos ali falávamos e chorávamos que o corpo de comunhão não era coisa assim muito frequente, doía-nos muito. E, bom, eu gostaria que as coisas fossem assim, havendo alguma mudança, que houvesse um culto onde os membros são chamados, estão informados, já isto. Já mudou. Era assim, mas agora mudou para... Agora é assim. Então, por que que eu digo isso? Há coisas que nós aprendemos naquela altura, que agora não é assim como são feitas. E nós, quando vemos aquilo, mas como? Nós somos chamados para serem formados. Por exemplo, um irmão está a fazer um trabalho, não é? Por qualquer motivo, a liderança acha que este irmão tem que deixar aqui para trabalhar ali e este aqui será ocupado por outro irmão. Aquele irmão não é informado. Não chamam aquele informado. Irmão, você não tem nenhum problema, mas nós estamos a pensar que este lugar aqui precisa de alguém talvez mais dinâmico, né? Ou porque aquele irmão ali, vamos pôr ele aqui e você vai para ali. Ou então vai descansar. Porque servir ao Senhor não é só porque tem cargo, não. Nós vamos ficar orando limpando a casa do Senhor, também é servir ao Senhor. Mas isso não acontece. Então, quando as coisas não acontecem, não são bem esclarecidas, aquilo cria frustração. Esse é o único problema que eu tenho notado. Quando um irmão tem que deixar algum trabalho, chama, informa, bem, o irmão também vai entender, porque o Espírito Santo tem esse papel de nos fazer entender. Quer dizer, ele mesmo assim, ele vai entender, mas depois, talvez, de se aborrecer, ou de se chatear, como vou dizer, não sei, depois vai entender, isso era a vontade de Deus. Pronto. Mas se os líderes pensassem assim, chamar o irmão, você está aqui, está muito bem, mas olha, a necessidade de você sair, fazer aquele trabalho ali. Nós estamos achando que aquele trabalho você vai fazer bem. Você que tem essa capacidade. E aqui é de vir outro. A coisa seria muito bonita. E, missionário, como crente, como mãe, avó de muitos na fé, a sua história também é marcada de positivo e negativo. O que nesse percurso de fé se arrepende de ter feito ou considera negativo na sua história, que talvez hoje usaria isso como algo que não recomendaria? Eu já me entendi. Já entendi. Sim, eu tenho até algo que eu tenho pensado, porque a minha natureza é que eu fui feita, quer dizer, uma pessoa muito alegre. Sou sempre uma pessoa sorridente. Até a minha falecida filha dizia, mamãe sofre de alegria. Chamava-me assim, alegria, Maria Alegria. Sofre de alegria. Então, eu sou uma pessoa muito sorridente. O que é que acontece? Aí vou voltar atrás. É algo que talvez poderão não falar, né? Quando o irmão Pelembe veio ficar aqui como líder, o pastor veio, conversou comigo, Cecília, fica sempre ao lado do teu líder.
ajuda o teu líder. Vocês têm que estar ao lado dele. Eu e o irmão também. Está bem, pastor. Então, aquela minha natureza alegre, e depois a família Pelembe também pediu-me para ser como se fosse mãe deles. E juntar com aquele primeiro amor, porque eu ainda era quase uma neófita, não é? Eu disse, né, 91, é que eu mesmo me firmei, e eles vieram mesmo em 91 para 92. Então, aquilo criou um escândalo na igreja, porque eu estava sempre com o irmão Pelembe a sorrir aqui para lá trabalhar. E quero lhe dizer, irmão, que a igreja nunca conheceu momentos tão bons como aqueles. Porque lembro-me que quando ele saiu de férias com a família para Maputo, deixou a mim como a liderar aqui a igreja. E o irmão Macuiana a coadjuvar-me, e que quase não devia. Mas olha, a igreja cresceu. Porque quando ele me deixa a igreja, naquele domingo, quando ele se despede, ele disse aos irmãos: eu não me procurem esta semana. Eu fui para casa, eu orei, entreguei a Deus. Eu consagrei-me 3 dias, sozinho. E está aí essa minha filha aí que não me deixa mentir. Eles ficavam lá no quarto deles, os 3 lá, eu aqui no meu quarto sozinha. Nem nos víamos. Eu acordava mais cedo, entrava na casa de banho, fazia minha higiene e voltava. Entrava, fechava-me no meu quarto. Eles lá ficavam, atabichavam, iam para a escola, não sei quanto, tudo lá fora com eles. Eu aqui sozinho no meu quarto. Durante 3 dias. Lembro-me que o saudoso evangelista Mania veio lá em casa. Quero falar com a irmã Cília. A Cília disse: mamãe não está. Eu sei que ela está aí dentro. Eu disse: eu não quero me comunicar com ninguém. Eu aqui estou, eu sou e meu Deus. Porque eu estava sentindo o peso da igreja. Fiquei ali, encheram almas. As finanças estavam comigo, o dinheiro aumentou. Não sei, então, no meio de tudo aquilo, por causa daquela alegria que eu tinha, está sempre, não, Pelembe, não sei isto aqui. Nós fazíamos consagrações, eu, Pelembe e a mulher, vinham quebrar na minha casa. As pessoas não sabiam disso. Não havia necessidade também de dizer aos irmãos. Mas os irmãos entendiam mal. Falaram de umas coisas que me deixaram triste naquela altura, mas muito triste mesmo, que eu até já tinha descartado. Mas eles pediram para ser mãe. Então aquilo começou a pesar. Quando eu estava em Nampula, no Sepangora, ela ficou de baixo, aí eu vim aqui, fui me visitar lá no hospital. Depois ela veio em Nampula, teve problemas, porque ela estava grávida, parece que perdeu, não sei lá quantos, eu veio em Nampula, eu fui lhe ver no hotel onde ela estava. Aquilo tudo, o que eu diria a um irmão hoje e uma irmã, não seja muito alegre com um irmão. Pronto. A sua alegria com aquele irmão, a trabalharem juntos, você a mostrar ânimo, a mostrar vontade de trabalhar com ele, não sei, as pessoas entendem mal. Fui muito mal entendida. Até quem me defendeu mesmo foi o próprio pastor Vitor na altura. E esse irmão Raul, quando lhe perguntaram, disse: são conversas dos bastidores. Porque depois teve que haver uma reunião mesmo. Vocês falaram isto, deste, com aquela. Como é que é? Todos ficaram assim, ninguém sabia dizer nada. São conversas dos bastidores. E aquilo doeu muito naquela altura. Ai, meu Deus, se fosse como hoje, talvez eu não estivesse ali na igreja. Porque, não, aqueles jovens feriram-me muito. Graças a Deus que perdoou. Não, isso perdoei nessa altura mesmo, acabou. E nesse caso, nos conta do positivo. Do positivo é aquilo mesmo, irmão. Estamos a falar aqui
da sua parte pessoal Hum, nesse percurso todo. Contou-nos aqui este lado negativo que afetou-lhe como pessoa. hum. E que marca tem como crente nesse período todo? Ai, o amor dos irmãos é muito importante. Nessa altura mesmo, perdoamos, não é? E a família aprende, todos da minha família. Pode haver silêncio. Eles estão lá, digam para mim, conversamos. Se eu hoje precisar de alguma coisa no Maputo, falo com eles, eles fazem mais. Da vez que eu estava muito doente em 2017 em Nampula, eles viajaram, vieram a Nampula, até lá em casa. Procuraram medicamentos e tal, compraram para mim. Depois, nos 25 anos dele, você não tem que vir. Eu fui. Quer dizer, virou família mesmo. É uma parte boa. O pastor Macuiana está a tentar agora ser meu amigo. Mas eu vou a Maputo, fico lá 30 dias, volto. Nunca chego em casa deles. Até hoje eu não conheço a casa deles. Mas já fui muitas vezes a Maputo. Enquanto que esses são meus filhos mesmo. São meus pais, também ele é pastor, porque ele é pastor. São coisas boas, muito boas mesmo. Certo. Uhum. Há quem vê esta parte que conta aqui como uma coisa que não se pode falar na história, mas isto faz parte da história. É isto que percorreu a história e nos faz compreender que, na verdade, a igreja é composta de pessoas que são falhas e têm suas limitações. Uhum. E é mesmo por conta disso, missionária, que nesta parte final da nossa conversa, nós queremos lhe propor a passar 3 mensagens. Uhum. A primeira mensagem para aqueles que poderíamos considerar como os antigos, a primeira igreja, Uhum. os mais velhos. Uhum. Que mensagem daria a esta camada de crentes? Segundo, uma mensagem para aqueles que poderia considerar como contemporâneos Uhum. do percurso. Uhum. E a terceira mensagem para esta geração. Uhum. Esta geração que tem oportunidades incríveis, mas Com muitos desafios. muitos desafios e o mais preocupante, menos úteis ou menos utilidade dão aos recursos que têm. Tem internet, tem carros, tem televisão, tem transporte, já falamos de carro, tem muitos recursos, mas não, passo a expressão, não sabem usar esses instrumentos. Então, 3 mensagens. Para os antigos, né? Sim. Para esses, eu vou dizer que Os seus pais na sim, fé. os meus pais na fé. Em primeiro lugar, agradecer pela paciência que tiveram para comigo, porque Deus usou eles muito para eu me firmar. E dizer que continuem. Que continuem ajudando esta nova geração. Porque esta nova geração precisa de nós. Que continuem. Que não pensem que eu já fiz a minha parte, até aqui já chega. Não, não chega. Aqui não existe, como é que se diz, reforma. Não existe. Podemos ter dificuldades, de enfermidades, mas temos que continuar. Temos que continuar. Então, o que eu iria dizer a esses antigos que não podem pensar que já fizeram muito. Não. Ou tudo. Ou tudo. Tudo também não é possível. Devemos continuar. Agora, para os contemporâneos, dizer a eles que têm que olhar para trás e olhar para frente. E ver, procurarem aqui no meio, onde estão, atrás era assim, à frente está assim. Então, eu, aqui onde estou, tenho que me posicionar de forma, como é que vou dizer, a tentar brilhar com a glória de Deus.
Porque afinal é isso que nós queremos. Não há outra coisa que se queira ali. Para poder prosperar mais espiritualmente. Agora, a nova geração realmente tem muitas possibilidades, tem muitos recursos, tem muitos meios. Deviam aproveitar porque tem saúde, tem forças, porque amanhã poderão dizer eu tinha todas as possibilidades de fazer isto e aquilo, não fiz, negligenciei. Então, agora para que isso não haja, não aconteça, firmem-se no Senhor, deixem de olhar para os lados, né? Ver isto e aquilo que atrapalha, firmem-se nos caminhos do Senhor. Aproveitem estas possibilidades que têm, esses meios, esses recursos, e façam o evangelismo. Aqui, uma palavra de Deus que a seara é grande, não é? Não há sedentário. Não há sedentário. Mesmo nós, não somos sedentários. Nós podemos trabalhar muito bem como esses jovens trabalham. Então, que os jovens olhem para Cristo. Aqui no mundo realmente há muita coisa que atrapalha. Mas pensem, olhem para alguns que deixaram, que já não existem por causa disso. É preciso ter muito cuidado. Tivemos jovens ali na igreja mesmo, que por causa de fazer misturas, olhar aqui, olhar ali, já não existem. E esse não existir, nós não sabemos como é que partiram. Deus é que sabe. Então, tenham mais calma, muito cuidado. A obra do Senhor não se faz de qualquer maneira, não se faz atabalhoadamente. É preciso ter raciocínio. Raciocínio espiritual, é o que estou a falar. Não é porque vai ter aquele raciocínio como se fosse fazendo. Não. Olhar para Cristo e seguir com os pés firmes no chão, a cabeça bem assente em cima do pescoço e os miolos no lugar. O cérebro no lugar. E antes de nós vamos depois pedir para orar, se calhar deixar uma mensagem para os nossos internautas que não conhecem Jesus, que ainda tem sustentado em todo este período. Vamos pedir uma palavra para eles antes mesmo de terminar a oração. Mas para isso queremos agradecer. Esta vai ser a parte final da nossa intervenção, mas queremos agradecer a missionária por nos dar o privilégio de abrir a página da sua história de crente, mas também a trazer a exposição da história da igreja naquela Porto e quiçá em Moçambique. Até porque nós queremos também, na introdução desta palavra para os que não conhecem Jesus, vai nos falar da importância desses 100 anos da Assembleia de Deus em Moçambique e depois vai passar a mensagem. E aos nossos internautas, nós estamos aqui a conversar com a nossa missionária Cecília, a quem vamos mais uma vez pedir para falar para si que nos ouve e não conhece a Jesus. Falando mesmo como eu disse de forma introdutória, o que esses 100 anos significam e qual é a mensagem que dá a esta camada de pessoas que nos ouvem não só em Moçambique, além de fronteiras. O que é que queria dizer? O que eu diria é que, aliás, digo, né? Que Cristo é tudo. Porque Cristo é o Salvador, sim. Ele é a salvação. Ele
Ele é vida, Ele é tudo aquilo que nós sabemos. Para o mundo, parece que quando se fala de Cristo, pensam que é uma utopia, mas não, é uma verdade. É uma verdade, é uma vida, é um caminho. Então, seguir a Cristo devia ser primordial na vida de cada um de nós. Sim, devia ser primordial. Então, eu só posso dizer que durante estes 100 anos de Evangelho aqui em Moçambique, não são só 100 anos porque os 100 anos estão-se a passar, não. Muitos já ouviram a palavra, muitos aceitaram, muitos permaneceram, muitos caíram, outros morreram, outros voltaram, por aí fora. Mas a finalidade é que nós todos precisamos de ir para o céu. E o único caminho é Cristo. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos aceitar a Jesus para que não morramos. Eu gosto de dizer as coisas assim, elas nuas e cruas. Como o irmão Camilo me diz que eu sou João Batista, né? Falo assim, para que não morramos, precisamos de Cristo para viver. Toda a humanidade precisa de Cristo para viver. Então, estes 100 anos, eu creio que muitos tiveram oportunidade. E há mais oportunidades ainda de ouvir a palavra de Deus, aceitar e crer. Obrigado. E daqui a pouco a nossa missionária vai orar. Queremos de verdade agradecer aos nossos irmãos e os nossos internautas que estiveram conosco desde o primeiro minuto desta conversa. E nós estamos agradecidos a Deus por a sua amável companhia. E estamos a terminar o nosso programa de hoje, mas queremos convidá-lo no próximo sábado, dia 25 de outubro, nós teremos a Marcha para Jesus. A concentração vai ser exatamente na Praça dos Heróis, vulgarmente conhecido como nos Eucaliptos. E no dia 26 nós temos o grande culto de avivamento, culto de celebração dos 100 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Moçambique, e também estaremos ali com muita gente que vai testemunhar este momento marcante da história. Mas se você, claro, não puder nos acompanhar de forma presencial, nós estaremos neste canal a transmitir os dois eventos e você poderá fazer parte dessa história de forma virtual. Então, que Deus lhe possa abençoar. Eu e a minha equipe estamos bastante felizes por sua vida e oramos para que Deus o possa abençoar. Como você ouviu, se você não tem Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo hoje, agora, porque amanhã pode ser tarde. Tenha Jesus Cristo para viver. Viva para Jesus Cristo. E se você assim quiser fazer, vai junto à oração, vai receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E não deixe de procurar uma igreja evangélica, uma igreja que fale da palavra de Deus no seu bairro, uma igreja que tem compromisso com a verdade. Procure e comece a participar para aprender mais de Jesus. Foi um prazer trabalhar para si. Eu e minha equipe nos despedimos na paz do Senhor Jesus Cristo e vamos ficar com a oração junto da nossa mãe missionária Cecília Salvatore. Deus abençoe, mãe. Muito obrigado. Vamos orar. Oremos. Eterno Deus, glorioso Pai, Senhor, te louvamos, te adoramos, exaltamos o teu nome, porque reconhecemos a tua excelência, grandeza e soberania. Te damos graças, Pai Santo, por tudo quanto tens sido, tens feito. A cada dia que passa, tu és mais. A cada dia que passa, tu és mais. Mais Deus, mais amor, mais misericórdia. Por isso, Pai amado, eu quero te dizer, neste momento, olha para Macala, olha para esta humanidade, que estes 100 anos que estão se passando, que estamos comemorando, possam servir de exemplo para os outros que ainda não ouviram.
possam lhes tocar, possam lhes abrir as mentes, a mente espiritual, para que venham, creiam em ti, para que te aceitem, para que te passem a amar a ti, passem a glorificar o teu nome, porque afinal tu és a vida, tu és a ressurreição, tu és tudo para aquele que crê, aquele que ainda não te conhece, passa a conhecer-te agora, tenha a oportunidade de te conhecer e crer em ti, de provar o quanto és bom, Senhor, provar, aleluia, glórias a Deus, para provar que tu, na verdade, és um Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que salva, que não é nenhuma brincadeira, não é nenhuma mentira. Nós, todo homem, aquele que é homem vivo, homem ou mulher, precisa do Senhor Jesus. Precisa de ti, Senhor. Então, Deus amado, olha para estas pessoas, olha para aquele que ainda não teve oportunidade de ouvir a palavra da salvação, a palavra de vida, para que ao ouvir, ele creia, ele seja liberto, ele saia da escuridão para a tua luz, Senhor. Porque afinal, durante estes 100 anos, o trabalho foi esse, levar a mensagem para muitos que foram libertos, muitos que foram salvos, muitos que saíram da escuridão para a luz, muitos que estão aí louvando e glorificando o teu nome, que estão vivendo felizes. As dificuldades são muitas, sim, mas nós que já temos Jesus, não nos importamos com as dificuldades, não nos importamos com nada que possa vir nos afetar fisicamente, porque o que importa é o espírito, o que importa é a vida espiritual. Tenha uma vida espiritual, uma vida com Cristo. Tenha vida com Cristo e em Cristo, porque só nele há salvação, só nele há a vida. E ele mesmo é o caminho. Sem Jesus, eu posso lhe dizer, meu querido irmão, você que está me a ouvir, meu ouvinte, que sem Jesus nós não somos nada. Podemos pensar que somos, porque estamos a andar, estamos a viver, não é? Mas nós não somos nada sem Jesus. Então, que Cristo possa bater a sua alma, a sua porta. E quando Ele bater, você não endureça o seu coração. Receba Jesus e tenha vida eterna. Eu peço e agradeço no nome de Jesus.